Gente, eu tô sentada aqui do lado de fora, né, na garagem, que eu tô pintando estas cadeirinhas, porque dentro do porão da minha sogra eu criei um espaço que é uma mesinha, uma lousa e duas cadeirinhas para as netas brincarem, né? Vai ser uma sessão das meninas para brincar. E aí, o que eu vim comentar uma coisa que eu amo do americano, que eu amo aqui nos Estados Unidos, é quão educadas as pessoas são, né? Então, ali em cima, se você vê, é a rua. Então, aqui os vizinhos, eles vão caminhar bastante pro final do dia, assim, todo mundo sai para caminhar, né? Pra se manter ativo, praticar um esporte e tal. E aí, a maioria deles, todo mundo meio que se conhece, né? Então, muitos deles sabem que eu sou esposa do Brian. Enfim, e é uma coisa que as pessoas fazem independente da idade, né? Agora ali passou um senhorzinho andando, eles falam bom dia, boa tarde, e passou também uma menininha, assim, passeando com um cachorro. Ela ficou até mais curiosa, assim, pra vir falar comigo. E aí agora veio também o vizinho aqui de trás, eles são uma família de indianos. E eles moram aqui há algum tempo e tal. E aí eles vêm olhar a garagem para elogiar o trabalho que a gente fez, de tudo que a gente arrumou, de tudo que a gente fez e tal. E aí ficou aqui um tempão batendo um papo. E aí o meu segundo comentário é, eu tenho, acho que assim como todas as pessoas, assim, sempre surgem, né, inseguranças com relação ao idioma. E eu kind of, já ia falar inglês. Eu sinto que a minha é um pouco infundada. Mas eu tenho minhas inseguranças. E aí, às vezes, acontecem coisas que eu fico pensando, falo, Beth, é tão infundada, porque pra mim, o sotaque indiano, ele é um dos mais difíceis pra entender. Mas, gente, pra mim, tive zero problemas conversando com ele. E aí, nessas horas, eu fico pensando assim, eu falo, da onde vem a sua insegurança, né? Eu tenho dois sotaques, que eu acho que eu ouço assim, eu digo, mas, gente, pra mim o importante é a pessoa se comunicar. Mas pra mim o sotaque indiano ele é muito difícil. Olha, gente, se fosse pra eu viver de ser blogueira, eu ia passar fome. Porque eu tava fazendo vídeo, aí minha sogra veio aqui agora, que a gente vai pedir comida italiana. Ai, como eu amo comida italiana. Enfim, mas e aí a questão da insegurança, né? Esses dias eu tenho falado bastante sobre as minhas inseguranças com relação à língua. E a minha sogra, ela é professora, né? Ela era professora e ela fala, Beth, não entendo. Você fala, e você fala muito bem, e você nem tem sotaque, tipo, sotaque pesado, assim, por exemplo, o brasileiro, ele tem um sotaque muito peculiar, eu reconheço o brasileiro pelo sotaque. E ela fala, você não tem esse sotaque. E essa semana eu fiz uma entrevista de emprego, que a entrevista acabou durando, tipo, 1 hora de papo, gente, a pessoa que vai te contratar para o emprego, ela não vai ser legal com você, ela não vai. E tem uma coisa que é muito diferente, assim, quando você, sei lá, você tá num grupo de americanos e você tá ali tentando se comunicar. Essas pessoas, elas vão ser um pouco mais legais com você, elas vão se esforçar um pouco mais para te entender. Mas, gente, no dia a dia, ninguém tá nem aí pra você. Ninguém, se você se comunicar bem, se você não se comunica, ninguém vai ficar ali ouvindo sua mímica, não. Então, depois dessa entrevista, eu falei, cara, vai entender, gente. Eu liguei esses dias, sei lá, no Seguro Social daqui, né? Que é um atendimento do governo. E, tipo, gente, não tem problema nenhum me comunicando, mas eu crio, assim, umas barreiras imaginárias, assim, saca? E isso muitas vezes é limitador. Então, vinha quer dizer que venci ouvindo um sotaque dificílimo. Gente, me perdi um pouco na conversa, muito mais pelo sotaque do que pelo vocabulário, mas sinto que venci. E te digo, se você sente que você tem barreiras
ou se você é que nem eu, que sou touro com ascendente escorpião e lua em virgem. Então, pra mim, é tipo, olha, eu só vou falar que eu sou fluente quando for, tipo, nativo, ou seja, nunca vai ser. Então, eu crio essa frustração e... Enfim, não é... Eu não vou dizer que é limitador, porque eu sou aquela pessoa que tô com medo, mas com medo mesmo eu vou. Mas certamente cria barreiras. Então, vou dar um exemplo de limitador que surgiu aqui na nossa conversa esses dias. Que o Brian o Brian tava falando. Quando tô eu e você fala alto, você fala pra fora, você é mais espontânea, com a mãe dele também. E com o irmão dele e com a cunhada. Mas, por exemplo, quando eu vou pra casa dos tios dele, ele fala, você fala muito baixo, você fala muito pra dentro, muito contido. E aí eu falo, porque eu fico insegura, porque eu tenho medo de errar. Eu acho que é mais medo de errar mesmo. Gente, ninguém me julga, né? E ele fala, Beth, mas a gente tá junto há quase 3 anos, né? E antes dele eu namorei, assim, né? Tive um relacionamento com outro americano por 2 anos, a gente ficava conversando todo dia. E antes deles eu já falava inglês. Não fluente, mas... Então são limitações cotidianas, assim, que esse tipo de insegurança acontece com todo mundo, gente. Com pessoas que são fluentes, com pessoas... principalmente com quem tá aprendendo a falar inglês. E aí, muitas vezes, a pessoa ela empaca naquele nível de inglês e ela não vai pra frente, não vai pra trás, não vai pra lugar nenhum, por medo do julgamento, né? É claro que no dia a dia é difícil, porque as pessoas não vão ter a paciência, tipo, uma garçonete, uma pessoa, né? Ela não vai ter a paciência de ficar ali tentando entender, mas a insegurança, ela pega bastante. Então, o que eu digo pra vocês gente, vocês não estão sozinhos, eu não estou sozinha, mas fazer de tudo pra melhorar, né? Melhorar todo dia, todo dia, todo dia. Eu mesmo tendo 0 problemas de me comunicar, aprendo palavra todo dia. Eu ainda conto com um plus, que é conseguir criar palavras de um vocabulário difícil no inglês, que às vezes até meu marido fala, essa palavra não existe. E aí eu vou olhar no dicionário e falo, não, essa palavra existe. Então, e todo dia, gente, todo dia eu tô aprendendo. Hoje, por exemplo, que é segunda, eu tive aula de inglês, que é um grupo que eu participo. E mesmo as pessoas não sendo o mesmo nível que o meu, eu tô lá, porque mesmo com eles, eu acabo aprendendo. Então, gente, se você tá aqui nos Estados Unidos, se você tá no Brasil, você tá aprendendo inglês, espanhol, mandarim, japonês, qualquer língua, simplesmente não caia nas inseguranças, não dê ouvido às suas inseguranças. É importante você saber os seus erros, mas não dá muito ouvido não, porque o limitador acaba pegando.